Elas na jogada na área, meus amigos, mais um episódio especial, onde a gente vai bater um papo com mulheres que têm um interesse pelo esporte, que têm uma certa relação com o esporte. E é tão bacana, hein, Cris, quando a gente traz papo aqui, porque a gente pensa que o universo é um pouco mais restrito, que algumas mulheres que gostam, mas quando a gente vai ver, tem uma cambada de gatas fazendo. E não é só treinando, não. É isso que eu acho bacana aqui no nosso podcast, que a gente dá voz para todo mundo. Atletas, dirigentes, tivemos aqui advogadas, né, como foi a Fabiola Guedes, tivemos aqui também na assessoria, no marketing, então é o universo do esporte que a mulher está envolvida. Aliás, a mulher pode estar em qualquer setor, não é não, Cris? Exatamente, e a gente está aqui justamente para poder mostrar o quanto o esporte ele pode e deve ser plural, né? Exatamente. Elas na jogada está no ar. Se eu fosse você, eu aumentava aí o som no volume do seu carro, da TV, da internet. Estamos na TV Diário, estamos no YouTube, estamos na rádio. Aqui nós somos nós não somos Deus não, mas nós somos onipresentes. Onipresente, Estamos em todas as plataformas, tá? Então, não tem besteira com nada. Aumenta o som que o Elas na Jogada está no ar. É isso aí. Tu gostou, mulher? Ela deu uma risadinha assim. Aqui é tudo junto e misturado, viu? Olha, você vai estar na TV, vocês vão estar no rádio e vocês vão estar no YouTube, viu? Aí pega lá a URL ali do YouTube, coloca no grupo da família, todo mundo, para estar ajudando no engajamento, viu? Né? Com certeza. Para ajudar nós aqui, né? Não, Grazi? Graziela Pimentel, ela é advogada, gente. E é tão bacana que ela é voltada para a defesa dos direitos das mulheres e justiça social. E ela vai explicar o motivo dela aqui hoje. A Agatha, ela é atleta de basquete. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Elas. E eu imagino que no mundo que a gente vive hoje, tantos desafios que a gente tem que cumprir e tantos desafios a gente tem que superar. Trazendo a história da Agatha aqui, Grazi, eu acho que tem muita coisa para se contar, né? Bastante coisa. Fica à vontade, vai. Se apresenta aí para a turma. Bom, eu sou Graziela Pimentel, sou advogada, mas também uma mulher atleta desde a infância. Então, tive muito contato com os pilares do esporte. Treinava fazer o quê? Eu pratico basquete há 20 anos. Então, lá pelos meus 9, 10 anos, eu tive contato com essa modalidade que eu posso dizer que também mudou a minha vida, né? Realmente, o esporte, ele é um importante formador de pessoas, né? Os pilares do esporte, eles são importantes para a educação do ser humano mesmo, né? E aqueles praticantes, eles têm ganhos que não são só do bem-estar físico, né? Também a formação de forma integral. E você não quis seguir a carreira, não, de atleta de basquete também? Na verdade, também um dos problemas que a gente vai tratar na nossa entrevista, na nossa conversa, é sobre a falta de oportunidades no feminino, né? Por exemplo, hoje no estado do Ceará não existe um time profissional feminino. Então, realmente, os caminhos são um pouco se perdendo, né? Encurtados. Aquelas pessoas que têm contato na infância e vão praticando, por mais que gostem e isso vira um hobby, chega um determinado momento da vida que não tem mais para onde seguir, né? Infelizmente. E também o nosso papel é mudar isso. Sim. Né? É possibilitar que outras pessoas, outras crianças, possam seguir nesses caminhos com oportunidades de, se quiserem, se profissionalizar também. Importante. Agatha, e tu, mulher? O cabelo dela, quem tá no rádio não tá vendo, mas brilha, Brasil. Pois tá aí. Bom, eu comecei a jogar faz 2 anos, né? Comecei a jogar basquete e eu sinto que eu comecei tarde, né? Porque eu não peguei essa jogar escolares na adolescência. Já entrei no ensino médio, no último ano do ensino médio, entendeu? Então, foi algo tardio, entendeu? Eu tô com 21 agora. E é tudo novo ainda pra mim, sabe? As competições, sempre que aparece algo novo eu fico ainda muito deslumbrada, né? Que fala, tipo, uau! Encantada. Encantada com tudo isso. E a gente tá levando, né? Com
do meu jeito. E, Agatha, como é que o basquete chegou na tua vida? Opa, vou jogar basquete. Como é que foi isso? Não, na verdade, do lado da minha casa eu tenho um projeto social, o Vida Ativa, do treinador Max. Vida ativa? Vida Ativa. Aí, quando um dia eu tava passando pela praça e os treinos, como não tinha um local específico, fixo, era na quadra pública, entendeu? Pra todo mundo ver. Então, eu sempre passava e via ali o treino rolando, mas eu nunca tinha aquela coragem de entrar na quadra e participar. Aí eu comecei a ir, sentava no banquinho de frente pra quadra pra poder assistir, né, os treinos. E aí uma menina foi e me chamou, perguntou se eu tinha interesse em participar. E eu fiquei naquela, eu não sei, eu tenho vergonha, sou tímida, e enfim. E aí, nisso, eu continuei indo assistir e ela sempre me chamava, sempre me chamava. Aí teve um dia que eu fui pra jogar, né? Coloquei o tênis, mas não tive coragem de entrar na quadra. Aí ela foi e chamou outras meninas pra me chamarem, aí puxou assim um bonde, né? E a gente entrou na quadra, eu falei com o treinador, perguntei se eu podia treinar, morrendo de vergonha. E o Max, ele é uma ótima pessoa, um ótimo treinador. E ele super deixou, falou que eu podia sim, com o maior respeito do mundo. Aí a gente começou a treinar e foi isso. E qual a importância desse acolhimento, dessas meninas terem chegado lá e assim, vem, Agatha, vem jogar com a gente? Eu acho que, pra mim, por eu ser trans, né, a gente sempre fica com aquele pé atrás, né, com aquele receio. E de ver meninas, né, me chamarem pra participar foi algo muito bom pra mim, foi algo muito incrível. E também todo o acolhimento, não só delas, mas do projeto, né, que é um projeto social. Então, o projeto me acolheu muito bem, o treinador, a esposa dele. Então, isso é muito importante pra mim. Qual é o desafio, assim, maior, assim, Agatha, quando você fala assim, ter o acolhimento foi muito importante, né, por ser a mulher trans. Eu acho, assim, que não só o basquete é novo, tudo é muito novo, né, assim, sim. pra você só tem 21. Meu 20. Deus, é uma baby. Sou 20 anos mais velha que tu, né? Podia ser tua mãe. Mas, assim, o que é que transformou na sua vida, né? Eu acho assim que quando você se assume, quando você se olha no espelho, poxa, eu tô gostando do que eu tô vendo. Uhum. Eu acho que é a melhor coisa. Independente do que A vai falar, do que B vai falar, do que C, eu acho que você tem que estar bem com você mesma, né? E eu acho que você tem essa personalidade, né? Pelo menos você aparenta, né? Pouca gente tá se conhecendo aqui. Obrigada. Mas assim, é tudo muito novo, é muita transformação, né? E o esporte aliado a tudo isso, né? Uhum. Como tá essa roleta russa, assim, da tua vida aí? Eu acho que o que mudou na minha vida é porque antes eu não tinha contato nenhum com nenhum esporte. Eu só vivia, então eu tinha uma vida muito em casa, saía com meus amigos para algumas festas, rolês, tudo, mas nada direcionado ao esporte. E aí, quando eu decidi jogar, eu já sabia que iam ter opiniões, né, diferentes, pessoas que iriam me apoiar e pessoas que iriam ser contra. E aí, nisso, eu abri mão de essas rotinas de sair com as minhas amigas, de rolê, pra me dedicar no basquete, entendeu? Parei de... Acho que, de certa forma, eu criei uma paixão pelo basquete, no qual eu abri mão de outras coisas que não eram tão importantes, entendeu? Tipo, festas, coisas desnecessárias, assim, entendeu? Eu preferi só treinar. Se dedicar, se concentrar, né? Exatamente. E é algo que eu gosto, é algo que às vezes até falar, bora sair, eu não, vou pro treino. Vai ter jogo hoje, não vai dar pra mim. Esses dias, a minha amiga perguntou se eu queria ir pra uma casa de praia, né, com ela, que uns amigos da gente me convidou. Aí, amiga, vai ter jogo sábado e domingo pra mim, não vai dar. E eu falei na maior vontade. A prioridade, entendeu? né? A prioridade. É Bacana. quase a vida de jornalista, né? Você quer seja trabalhar no esporte, querida? Quer desse jeito, viu? Sem fim de semana. Mas, assim, você teve medo de alguma coisa? Sim, eu tive medo, tenho até hoje, né? Medo de sofrer um ataque, assim, sabe? Quando a gente entra na quadra e alguém da arquibancada falar algo desnecessário, como já aconteceu. Já aconteceu isso? Já aconteceu Diversas vezes. Recentemente, inclusive, aconteceu isso. E é um medo que eu sei que vai me percorrer durante a minha vida toda. Eu sempre vou ter esse medo, entendeu? É algo que eu não vou deixar de ter. Mas é algo que eu já entrei no esporte já sabendo que isso ia acontecer, entendeu? Então,
eu tento manter a cabeça sempre tranquila para não querer brigar, não querer fazer uma confusão, porque eu acho que basquete não é isso, entendeu? O esporte não é isso. O esporte é paixão, é você se dedicar, não coisas ruins. Nossa. E, Graziela, como é que os caminhos de vocês se cruzaram? Eu conheci a Agatha justamente nas quadras. A gente foi fazer uma seletiva de um clube aqui, o Fênix, que também é um clube que abre muitas portas para quem está na fase adulta e se interessa, né, por jogar as maiores competições do estado. E nessa seletiva, eu acho que o ponto principal, digamos assim, da nossa história, como a nossa história se cruzou, foi que eu olhei para a Agatha como um ser humano, né? O que falta às pessoas... Principal, né? O que falta para as pessoas verem quando a Agatha está em quadra é que ela é um ser humano, como qualquer outro. Realmente, desde aí eu passei a acompanhar a Agatha, porque a gente estava no mesmo time, né? E eu vi coisas horríveis acontecer, né? De comentários... Isso você fala na hora do jogo? Nos na hora do jogos. treino? Nos jogos. No treino, não. No treino, as pessoas respeitavam, né, a decisão. No treino, eu vi acolhimento. Porque, na verdade, Denise, eu acho que não é uma decisão. É como ela é. Ela nasceu assim. Ela se sente bem. Ela nasceu assim, é uma forma de... É a identidade dela, né? E as pessoas precisam entender isso também, né? Que as pessoas trans, elas existem, as pessoas intersexo existem, e não diz respeito a gente julgar sobre o que essas pessoas são. Isso não diz respeito. E eu acho que o esporte, ele tem como valor central a inclusão. Então, uma das grandes bandeiras que a gente precisa defender enquanto esporte, enquanto sociedade, é justamente a inclusão dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas têm direitos. Eu sei que elas estão lutando muito primariamente, digamos assim, pela vida, porque constantemente a gente vê os índices de assassinatos dessas pessoas, né? Como de mulheres, né? O feminicídio, mas também... são números muito alarmantes. E o que a gente está fazendo enquanto sociedade para que isso mude, né? A gente está trabalhando o esporte para isso também? Porque da minha vivência como atleta, eu digo que não, né? No esporte não se pensa dessa forma. Então, a importância dessa nossa conversa é a gente abrir isso para o diálogo e para a gente alertar as pessoas sobre a importância dessa pauta, né? Essas pessoas existem, então a gente precisa, de fato, visibilizá-las. É muito curioso, porque assim, o esporte, como ele é um espaço de inclusão, mas também é um espaço onde... Preconceito. O esporte não deixa de ser um reflexo da sociedade, né? Infelizmente. A gente está vendo aí o tempo inteiro futebol, por exemplo, que é o esporte mais popular do país. A gente falou um pouco aqui sobre isso. E como é uma questão muito... Como é que eu posso dizer? Muito delicada, porque exige também essa questão de educação, existe todo esse processo que as pessoas não entendem. Por exemplo, se a Agatha vai para um jogo e alguém ofende a Agatha e nada acontece, ele se sente na permissão de fazer aquilo várias outras vezes. E as pessoas que estão próximas, provavelmente a outra pessoa vai dizer, opa, também posso fazer isso. Uma criança vai ver esse exemplo, esse mau exemplo. Então as pessoas precisam entender que até um xingamento é uma porta aberta para uma coisa mais grave, né? Para aquilo ali, para uma escala de violência maior, né? Com certeza. Eu passei por episódios que, assistindo jogos da Agatha, enquanto torcida mesmo, que eu vi pais de atletas do time rival, e aí eu já digo que isso não é mais torcida, de forma nenhuma, falando coisas até das partes íntimas da Agatha. Então, assim, é um isso nível... na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Então, Foi recentemente isso. É um nível de transfobia que eu não consigo... E pais, né? Isso que me chama mais atenção, né? Qual a orientação que tu tá dando para teus filhos, né? Exatamente. Chegou o ponto de atletas do time chegarem para a Agatha para pedir desculpas pelas opiniões dos pais. E aí a gente viu essa quebra de paradigmas, né? Porque também a gente precisa falar que essas pessoas mais jovens já têm uma concepção diferente do que as gerações anteriores. Mas não é que a gente
tenha que aceitar isso, a gente tem que denunciar mesmo, e essas pessoas precisam entender que determinadas coisas não são opiniões, são crimes. Na hora das competições, Grazi, tem um outro questionamento que vem à tona também. Além do preconceito que a gente fala muito, a questão do gênero, né? Por exemplo, da Agatha, né? Ela é mulher, ela se sente mulher, ela joga com mulheres, mas há um questionamento por conta disso, por conta da condição física, né? Alguns trazem alguns questionamentos em relação a isso, por conta do físico. Será que ela vai estar na mesma condição de disputar com a outra mulher? Como é que fica isso? Como você é advogada dela, como é que você tenta lidar, né, com todas essas questões que eu acredito que tenha acontecido algo semelhante assim nessa trajetória aqui da Agatha, hein? Sim, isso é um debate realmente muito pertinente. É um debate muito complexo, porque a gente vai para diversos aspectos aqui. Tem as teses do biológico, né, da autodeterminação de gênero, e também vem para essa pauta também do que as leis do esporte, digamos assim, dizem sobre isso, né? Ainda não existe um regulamento geral sobre isso, mas o Comitê Olímpico Internacional, que é a maior entidade do esporte que regula, ele, em 2021, publicou diretrizes de elegibilidade de pessoas, de atletas trans e intersexos. Dentro dessas diretrizes, tem alguns princípios que o comitê elegeu como necessário para que se possa analisar, né, a participação dessas pessoas em competições nas categorias que se identificam. Um deles o Comitê Olímpico Internacional diz que não existe vantagem física presumida, né? Não se parte desse princípio. A segunda coisa é que a federação ela tem um ônus de comprovar que aquele atleta tem uma vantagem física. E como é que essa federação comprovaria? Por meio de robustos estudos científicos aliados à modalidade. Ou seja, uma decisão que vale para o vôlei, um estudo científico feito no vôlei, não vale para o basquete, um estudo científico feito no skate não vale para a natação. Então, tudo tem que ser muito específico, caso a caso. Por isso que a gente tem diferentes entendimentos entre as modalidades esportivas. Certo? E uma outra coisa que o Comitê Olímpico Internacional buscou trazer foi a proporcionalidade, né? A questão da autodeterminação de gênero, respeitar a autodeterminação de gênero. Porque justamente o esporte, ele tem como valor central a inclusão. Então, e por último, uma das coisas que eu vi bem importantes desse documento foi a questão da proibição de exames médicos invasivos e obrigatórios. É você exigir desses atletas que passem por exames constantes, o que não seria justo, justamente porque as pessoas cisgêneros, elas não são obrigadas a realizar, por exemplo, exames de doping, falando de esporte amador. Né? Mas quando a pessoa, por exemplo, trans, no caso da Agatha, é obrigada a fazer, eles têm essa imposição de... O Comitê Olímpico Internacional, ele desaconselha isso. Tá. Como fundamento é desaconselhado. Só que aí, por conta dessa grande discussão de biológico versus autodeterminação de gênero, essa complexidade do debate, o que se vê é que as federações, elas buscam enrijecer essas regras, né? Mas a gente já conseguiu atuar, né? Eu já consegui atuar em defesa da Agatha, numa determinada situação onde foi exigido, né? Onde houve um esboço de um regulamento e nesse regulamento previu uma cláusula que ela deveria trimestralmente ou periodicamente ser testada hormonalmente e elegeram um valor lá X de testosterona. E uma das defesas que eu fiz foi, com base em quê? Né? Por que você... Tá todo mundo sendo testado dessa forma? Não. Mulheres cisgênero, não. Não porque eu jogo essas competições e nunca me exigiram que eu fizesse um exame médico para provar quanto que eu tenho de testosterona no meu sangue. E a gente sabe que hoje muitas mulheres se submetem
a hormonização. Sim. Até como tratamento médico. Então, Então por produção que que eu fica vou... lá embaixo de testosterona, né? E assim, às vezes a pessoa tem que colocar mais testosterona. Como é que eu vou exigir de uma pessoa trans uma dosagem hormonal e de uma pessoa cisgênero também não tem. exijo? Então, dentro dos critérios do que, Faz do que o sentido. COI diz e também da razoabilidade, isso não é justo. Então, a gente conseguiu derrubar essas cláusulas. E essas cláusulas vêm baseadas, é isso que a gente não sabe, né? Esse regulamento vem regulamentado em base de quê? Esse regulamento, ele trouxe alguns estudos, mas esses estudos estavam ligados à natação, ao vôlei, se não me engano, e ao skate. Um dos principais fundamentos que eu usei para realmente revogar isso foi que ia de encontro com as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional, justamente porque se baseava em modalidades que não eram o basquete e que nada tinham a ver com o basquete. Porque a natação é um esporte individual, então, claro que a preponderância física individual Ela vai prevalecer em relação aos outros, né? Exatamente. O vôlei, apesar de ser um esporte coletivo, ele é um esporte estático, parado, onde, de fato, ali nos saques, se usa uma força física do braço que vai realmente prevalecer. E o skate, ele é um esporte individual que não se assemelha em nada com o basquete. Então, realmente não se sustentava, certo? O basquete, ele é um esporte coletivo, ele é um esporte dinâmico, ele é um esporte em que não é um único atleta que vai definir o resultado daquela partida. É o jogo coletivo, né? E, de fato, o que eu vejo, falando muito sinceramente sobre a Agatha, a única coisa que pode ser falada é que ela tem a altura, que no basquete, né? Isso Exige, né? Conta. Mas existem mulheres cisgênero altas praticando basquete. Então, para mim, ela é uma mulher alta que se destaca pela sua altura. Simples assim. Se ela fosse baixa, e não teria essa alegação. E aí, gente, só explicando para quem está em casa, o que a Grazi está tentando explicar é porque essa regulamentação é como se fosse que a Agatha se prevalecia diante das outras, né? É isso. E o que você está mostrando, provando, é que é tudo igual, né? Que se fizer teste, se fizer exame, se fizer alguma análise, questionamento de algo, tem que ser para todas, né? Que todas tenham a melhor forma possível para atuar, né? E aí não dá, a gente estava conversando aqui, né, antes da gravação, não dá para deixar de citar a Tiffany Abreu, Sim. né, que é um grande expoente aí desse debate, que é um debate que ele não deve ser pontual. A Tiffany já está no voleibol brasileiro há muito tempo, acho que está defendendo o Osasco ainda, né, e ela foi a primeira mulher trans a disputar Sim. a Superliga Nacional. E ela... Houve um debate parecido. E fomentou muito esse debate há alguns anos, e ele não pode ficar esquecido, né? A importância de entender que falar sobre esse assunto, sobre essas discussões, também está abrindo janelas para outras pessoas trans que querem praticar esporte. E aí, Agatha, eu queria saber de ti, você falou aqui que começou a praticar esporte só há 2 anos e tudo. Você acredita que esse receio por ser uma mulher trans, te impediu de frequentar outros espaços do esporte nesse sentido? Sim, eu comecei a transição com 15 anos e agora eu tenho 21. E eu só comecei a jogar com 18, porque antes quando eu fui começar, né? Eu sempre tive o pensamento de não ser acolhida, entendeu? De entrar na quadra e sofrer algum tipo de preconceito dos atletas, do treinador, caso que nunca aconteceu, né? Até então. E acho que se eu tivesse começado com uns 15 anos, porque a gente tem, hoje em dia, uma lei que permite pessoas trans, adolescentes, a jogarem jogos escolares. Se tivesse toda uma visibilidade maior, né? Tivesse uma conversa maior sobre isso, eu me sentiria mais acolhida para ter começado antes, entendeu? E eu acho que seria bem importante para mim. E não só esportivamente, né, mas também como inclusão, como se entender parte ali da sociedade, né, de estar ali como é que eu posso, dando seu passo, vivendo sua vida. E como é que foi a participação da tua família mesmo, junto desse processo, e também de entender, ela vai praticar esporte, vai ali para um projeto, como é que foi isso? No caso, eu moro com a minha avó e com a minha tia, mas eu também
convivo muito com a minha mãe, que é casa uma perto da outra. A minha mãe sempre apoiou, nunca, tipo... Ela nunca teve total, assim, interesse pra ela. Tá, tudo bem, faz. Já a minha avó, ela sempre foi de apoiar, entendeu? Vai e joga, é isso mesmo, porque ela é ex-atleta de vôlei, entendeu? Ela jogava vôlei. Então, ela sempre me apoiou no esporte, sempre incentivou bastante. E, inclusive, ela vai assistir, ela tava perguntando. Ai, que bom. Qual é o nome da avó? Tem que assistir, vó. Dona Lúcia. Dona Lúcia, um cheiro pra senhora. Então, ela sempre apoiou bastante. E acho que isso é muito importante, entendeu? Pra mim, ter esse apoio tanto da minha avó quanto da minha mãe, da minha tia, meu irmão, meu primo também, que é do futebol. Então, isso pra mim conta muito. Você é cearense? Cearense. É? Você também é cearense? Sim, sim. E é bacana, assim, porque quando a gente falou da Tiffany, né, e falar assim de cearense, porque a gente deve ter muitas histórias de cearenses com situações semelhantes às suas, e eu acho que você vai ser uma porta-voz, porque o medo, eu acho que é o principal, né? Receio, como a gente falou aqui, né? O medo do preconceito, o medo do julgamento, o medo da morte. Sim. Sim. Né? Porque as pessoas, acho que é difícil, né, para entender assim. E a gente precisa continuar a nossa parte, porque eu imagino que ainda vai demorar um pouco para as pessoas terem essa consciência, né? De Sim. que o outro pode ser o que o outro quiser, né? E não faz nada, não tem nada a ver comigo, né? Não me compete julgar fazer nada, né? É muito difícil quando a gente pensa qual é a fórmula para a gente chegar nesse ideal de sociedade, né? Qual é, né? É na escola, é em casa, é na família. São Acho que é um contexto, não? são nos representantes que a gente elege, né? Sim. São as pessoas que a gente vê como espelho, né? Na verdade, exige muito. É um debate muito complexo, né? E, Graziela, outras pessoas trans também já te procuraram nesse sentido de, opa, será que ela pode me ajudar? O que é que eu posso fazer para jogar? Ou pais também de crianças assim? Infelizmente ainda não, porque o que eu vejo é que falta estímulo para que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? O esporte ele é um direito básico fundamental. As pessoas não têm essa concepção, acham que é só uma pelada, é só um hobby de fim de semana, mas não, o esporte é um direito básico, é como o lazer, é como o direito à saúde, é como o direito à vida, né? É tão importante quanto. Então, como essas pessoas ainda estão realmente muito invisibilizadas, né, se contendo, com receio de estar nesses espaços, a procura ainda não é muito grande, né, de forma, assim, em relação à advocacia. Justamente essa é a importância do debate da Agatha no basquete, para que ela sirva, que ela abra portas, né, para outras crianças, outros adolescentes, outras pessoas adultas que se identificam, né, com a mesma pauta e possam ver que é possível estar praticando aqueles esportes que elas desejam, né? Qual é o maior, assim, Grazi, para você, em relação a desafio? A Agatha falou em relação aqui ao medo que ela tem ainda, né? Lutar com esse preconceito. E pra gente que tá, assim, de fora? Porque, assim, por mais que a gente fale, para você é mais fácil, né, Grazi? Você é do jeito que você quer, né? Você não passou por nenhum tipo de transformação, né? Para você se tornar a pessoa que você se sente como queira. Então, será que é mais fácil para mim, para a Cris, para você, tá falando de uma outra realidade ou não? Ou não? É uma realidade que eu vejo, Denise, que me afeta muito ainda em relação à cabeça do outro, né? A cabeça da sociedade em si. Qual é o maior desafio, assim, para uma advogada dessa forma ativista? Nossa, é algo que me afeta muito, ainda como profissional e como pessoa, porque eu acho que não dá para desvincular, né? Nesse caso, né, a gente está falando de direitos humanos, o que é pessoal, o que é profissional. E a partir do momento que eu passei a apoiar esta causa, né, a visibilizar esses debates, portas se fecharam, como também portas se abriram, né? Mas muita coisa mudou em relação Portas fecharam para você? Sim, porque infelizmente o que eu vejo é que as pessoas confundem as coisas, né? Quem não tem essa concepção de que a Agatha é uma mulher e por isso ela pode jogar a categoria feminina, acaba que misturando as coisas e quem apoia a Agatha meio que também entra nesse mesmo bolo. Eu acho que é isso que tem acontecido, certo? Mas nada disso fez eu repensar o que eu penso realmente sobre o tema,
né? Eu acho que é importante, sim, porque a Agatha é uma mulher e é uma exigência de nós mulheres que nós apoiemos outras mulheres. Para mim é muito simples. É muito simples, eu não consigo nem entender. O contrário, né? O contrário. Às vezes eu sempre... Pessoas queridas que eu sei como se portam em relação a essa questão, eu fico... Mas como pode? Mas porque eu fico tentando entender como o outro pensa, justamente para eu não me tornar uma pessoa intolerante. Eu sou muito aberta ao diálogo. Mas realmente existem argumentos que são insustentáveis. Já chegaram para conversar comigo e o argumento inicial foi porque a Agatha é um homem. Não, ela não é um E a minha homem. resposta foi, a gente não vai conversar porque a sua premissa está equivocada. A Agatha é uma mulher, a gente nunca vai chegar a um denominador comum. Eu acho que não deve existir tolerância quando a sua opinião está ferindo a existência do outro, né? E quando você diz sim. que, quando alguém chega e diz que a Agatha é um homem, está ferindo a existência dela, né? Que ela nasceu com identidade de gênero como Com mulher. espírito, energia, exatamente. tudo, e né? se identifica sim e é uma mulher. E aí, Agatha, fala um pouco como é que você se sente, se você abriu a sua cabeça com a Graziella nesse sentido de entender os teus direitos, como é que você se sente recebendo esse apoio, que não é todo mundo que tem, vocês tiveram a felicidade ali de se encontrarem através do basquete, né? Como é que você se sente nesse sentido? Quando eu conheci a Grazi no Fênix, né? Eu antes pensava só em jogar. Quero jogar e é isso. Só quero jogar. E aí, eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer sobre os meus direitos, né? De poder participar das competições como eu desejava. E aí, a Grazi foi me explicando que eu posso, sim, jogar aquilo. Porque até antes de... Por exemplo, o treinador falava, vai ter tal campeonato. Eu chegava nele antes, eu vou poder jogar no feminino? Eu sempre tinha essa pergunta, entendeu? E ele, olha, você tem a sua identidade, então você pode. E aí, só que a gente sempre tem aquele medo, né? De a competição barrar ali em cima da hora, outras jogadoras não se recusarem, né, a jogar. Nunca aconteceu, Aí mas... deixa eu perguntar, aconteceu algum fato assim, não? Não, de jogadoras se recusarem a jogar por eu estar jogando, não. Nunca aconteceu. Só Mas a competição, às vezes, ser mais criteriosa. A competição já, né? já. Já aconteceu também um determinado movimento de atletas que discordavam, digamos assim, da participação da Agatha e tentarem puxar essa temática para dizer que ela não deveria participar. Mas até o momento nenhuma competição barrou. Que bom, né? Que analisou de fato e que não tinha procedência isso. Mas é justamente que a gente precisa estar reverberando essas situações para que realmente nunca aconteça, né? Nossa memória tem que estar sendo aí lembrada de que isso não pode, não deve, e que não se deve retroceder nos direitos da Agatha e nem de nenhuma outra pessoa trans. Sim, pode continuar. E aí, tem aquele medo, né, de acontecer alguma coisa. Então, eu sempre pergunto antes se eu vou poder jogar no feminino. E aí, uma vez, um amigo meu perguntou que ia ter tal campeonato, né? E ele falou... E era, se eu não me engano, seria meu primeiro campeonato, no caso. E aí, ele perguntou se eu iria jogar no masculino ou no feminino, né? E eu falei, cara, eu treino com as meninas, né? Quando eu entrei no Vida Ativa, os treinos eram mistos, né? Era com meninas e meninos, todo mundo junto. Só que sempre tinha um treino específico só para as meninas e só para os meninos. Então, eu treinava com as meninas, então eu quero jogar o feminino porque eu sou uma mulher, então eu tenho que jogar o feminino. Aí ele, mas se não deixarem tu jogar o feminino, tu vai aceitar jogar no masculino? Aí que entra a Grazi com de eu ter os meus direitos de querer jogar o feminino. Porque na minha cabeça, eu só quero jogar. Eu vou jogar, independente de ser no feminino ou no masculino, eu quero jogar. Então, a partir do momento que eu entendi que eu posso decidir que eu vou jogar o feminino, eu tenho que jogar o feminino, então já não abre espaço de eu pensar em ter que jogar o masculino, entendeu? Ocupar esse espaço, né? Aí sempre fui perguntar, né? Sempre ter esse processo. Sim. E aí, Grazi, a sua missão é difícil. É um desafio, viu, Grazi? Pra gente barrar isso, né? Eu acabo tendo energia pessoal muito grande, né? Envolvida nessa questão, que eu procuro
trabalhar na Agatha sempre também é que ela, infelizmente, por ser quem ela é, ela não pode ser só atleta. Ela não pode só se preocupar com o que ela vai fazer dentro de quadro. Ela tem que ter uma formação extra quadro ali para que ela continue seguindo no esporte, né? Verdade. E quais são os planos da Agatha, assim? A Agatha mulher, sem ser a Agatha atleta também. Como é a sua vida, a rotina? Conta aqui pra gente, Agatha. Os meus planos é entrar na faculdade, né? Você tá estudando? Com basquete é algo que a gente vai pro próximo ano, né? Pra tentar me puxar pra faculdade em questão de bolsas. E estudar, conseguir um emprego com base na minha formação. E Quer seguir a educação física, assim, voltada alguma coisa pro esporte ou não? Não, eu gosto muito de biomedicina, a área do Botox. É algo que eu realmente almejo. Então... Boa, viu? Vai ficar rica, gata. A gente também gosta, mas de outra forma. Desconto já, né? Já pedi aquele desconto pra Agatha. Então, é algo que eu penso pro meu futuro. E quando tu falou, Agatha, do basquete, é porque a minha vida é 100% basquete, entendeu? Então, é algo que eu vivo o dia inteiro, todos os dias. Então... Quando eu falo, assim, de rotinas de sair com amigos, de ir pra festas ou algo assim, é algo que eu abri mão mais pro basquete. Então, quando eu não tô em casa, eu tô no basquete, envolvida com basquete. Seja trabalhando, sendo mesária, quando me chamam, ou jogando, ou treinando. Então, Agatha 100% basquete, entendeu? Ai, bacana. E o basquete, assim, por mais que seja um amor, que seja uma coisa que você gosta, você acha que dá o retorno financeiro, economicamente falando, que seria bom? Ou poderia ter um olhar melhor, patrocinadores apoiando, né? A prática. Como é que você... Dá para viver, vamos pensar assim? Eu quero, claro, estudar, mas eu queria viver do basquete. Dá para ter essa... Não, sinceramente, não. Eu acho que falta incentivo, falta patrocinadores. E pra mim, que sou uma mulher trans, né? A gente sempre pensa, quem é que vai querer patrocinar uma mulher trans no basquete, entendeu? Então, eu acho que não tem esse retorno financeiro. É algo que a gente gasta pelo amor que a gente tem pelo esporte, entendeu? Mas não tem algo retornável, assim, de ganhar dinheiro com isso. Tem que ser... muito amor, entendeu? É muito amor, porque a gente gasta o que não tem e para poder participar e competir porque a gente gosta, porque a gente ama, entendeu? Agatha, tô vendo aí a sua camisa dos Lakers. Estou errada? Dos Lakers. Me diga aí, quais são as tuas referências no esporte? De pessoas famosas, de jogadores? Você, quem sabe, você comanda. Em questão, assim, de inspirações, eu não vou muito longe. Num time que eu tô agora, eu tenho uma jogadora, a Issy, que ela é uma pivô também. Ela tem a minha altura, ela é mais alta do que eu, né? Então, é uma pessoa que, quando eu vejo ela jogando, porque agora eu tô no time dela, mas antes eu não era do time dela. Aí eu sempre fico, meu Deus, uau, como ela fez isso, entendeu? Porque ela joga desde criança, né? Ela já jogou em São Paulo, ela é cearense, mas joga em São Paulo, enfim. Então, é uma pessoa que eu olho assim e admiro, tenho como inspiração, porque joga o mesmo estilo de jogo que eu, como pivô, entendeu? Mas em relação a pessoas, atletas famosas, né? Eu gosto muito da Camila Cardoso, brasileira, que tem 2,14 m de altura, se eu não me engano. 2,14 m. Ela não passa essa porta, não. Ela né? é muito, muito alta. E ela é pivô também. Então, é uma pessoa que eu sempre tô olhando assim e admirando, né? Tendo como inspiração. Muito legal. Você disse que a sua vida toda é do basquete. Para ser uma atleta competente, né? O que é que você indica para que outras sejam? Por exemplo, Denise, eu não saio com meus amigos e vou pro basquete. A gente já vê um compromisso seu aí, né? A gente já vê a consciência dela. Porque se sair, vai ter o cansaço, aí não dorme, aquela coisa toda e não vai render. Então, certa consciência. Quais são os outros pré-requisitos também? A gente pode falar assim. Eu cuido da minha alimentação. Eu presto atenção nos treinamentos. Eu não falto. Quais são os pré-requisitos? Porque, assim, só te atrapalhando. Porque acho que além de me chamou muita atenção quando você falou assim, toda vida que vai ter uma competição, eu pergunto se eu posso jogar com as mulheres, né? Que eu acho que deve ser uma coisa até
chata, né, amiga, né? Cá pra nós. Tá todo tempo fazendo uma pergunta que é o óbvio, né? E assim, além disso, você tem que mostrar a sua competência. Uhum. E para você, há uma coisa ligando à outra. Para você mostrar sua competência, você tem que ter uma dedicação exclusiva para aquilo. E outro detalhe importante também, porque quando você mostra competência que é natural, todo mundo que segue uma rotina, que se dedica, o resultado é competência. Uhum. Seja homem, mulher, o que for, não é isso? E se você mostra competência ainda, aí já vão dizer, porque é mulher trans. Uhum. Tá vendo como as coisas... Como é que tenta balancear tudo isso, hein, Agatha? Eu acho que conta muito a preparação, né? Eu treino bastante, tanto no time que São eu tô quantas agora. horas por dia, assim, mais ou menos? Eu acho que por dia, umas 4 horas, mais ou É menos. mesmo? É porque eu não costumo treinar só no time que eu tô. Sempre quando... por exemplo, no Vida Ativa, que é o time que eu comecei, é do lado da minha casa. Então, quando eu não tô no time, no Ateneu, que é o time que eu tô agora, né? Que é um time universitário. Quando eu não tô no universitário, eu tô lá, entendeu? Treinando com eles, porque é perto da minha casa. Jeito, né? Então... Não perde o dia, né, amiga? Então acaba que o Ateneu, os treinos são terça e sexta. Aí já no Vida Ativa é terça e quarta. Então eu já tô sempre ali colocando a semana toda em treino, entendeu? Aí quando chega o sábado e domingo, que normalmente tem jogos, né? Tanto pra mim quanto pra Grazi, somos de times diferentes, mas sempre tem jogo assim da mesma competição. E aí, quando não tem, eu tô indo jogar com meus amigos, entendeu? Rachar. Então, é algo que é a rotina toda. Mulher. Ela dorme abraçada. Tu dorme com a bola de aonde? Tu basquete. dorme que horas? Normalmente, eu durmo meia-noite, 1 hora da manhã, por aí. Tem vezes de chegar em casa já meia-noite, entendeu? De estar no meio do basquete. Namorar nem pensar, né? Não Dá tempo não, né? não dá tempo. Mas quando acontece, é ali também por meio do basquete. Basquete. Então pronto, tem que arrumar um negócio dentro do basquete, viu? Pra poder dar tudo certo, né? Muito bacana. Quer falar mais, Cris, com Não, ela aí? eu queria que a Grazi dissesse quem quiser procurar assistência, como boa, é que Grazi. faz, pais que estão querendo que os filhos trans joguem e estão encontrando algum tipo de impedimento, ou pessoas trans também que querem, já adultas, e querem começar a atuar e também estão encontrando algum tipo de impedimento, o que é que você orienta? Bom, eu oriento que essas pessoas tentem, né, realmente praticar as atividades físicas que desejem, né, as modalidades, os esportes, e se encontrar resistência ou mesmo algum tipo de não permissão de estar nesses espaços, que procurem orientação jurídica mesmo. A gente tem, tem também a orientação privada, né, mas também teria a Defensoria Pública, que é uma importante entidade atuante no direito das minorias, né? Existem núcleos específicos para identidade de gênero, né? Capacitados para prestar assessoria jurídica gratuita, né? Para as pessoas vulneráveis. Então, assim, o que eu aconselho é: não se contentem com a proibição, não se contentem com o não, né? É importante que tenham força para seguir, né? E que procurem ajuda, né? Também existem espaços que garantem terapia, né, psicológica para pessoas trans. Então, o importante é não se contentar com as adversidades. Agatha, e quem quiser participar do projeto, tem espaço? Fala aí um pouquinho, como é que faz? O projeto fica... Pode falar o local? Pode, né? Pode. Fica no bairro Demócrito Rocha. É um projeto social com o treinador Max. Ele sempre foi um grande incentivador pra mim, sabe? Porque quando eu entrei com aquele receio, como eu falei, né? Sim. E ele sempre, não, você tem que jogar. E ele, inclusive, se referia a mim como uma arma secreta quando eu comecei a jogar, porque ninguém me conhecia, ninguém sabia que tinha uma atleta alta, entendeu? Aí ele sempre, vamos chegar nesse campeonato com a Agatha e vai ficar todo mundo, uau, ela é alta, ela vai jogar. Enfim, é um projeto social de meninas e meninos, adolescentes, jovens também. E é isso, é só chegar, falar com ele, pronto. Tem tá. Instagram, Não, alguma coisa pois assim pro pessoal? Projeto Vida Ativa, se eu não me engano.
Aí, interrompendo um pouco da fala, a Denise falou sobre o cearense, né? E aí, uma coisa que a Grazi sempre me diz é: eu preciso ser forte para que outras pessoas também sejam, né? E essa questão da representatividade que eu tenho por ser um atleta transgênero no estado do Ceará, que não sei se ainda é, mas já foi o estado que mais mata pessoas trans no planeta. E ter essa representatividade enorme, pra mim, é um motivo, assim, de orgulho, entendeu? Sim. E é isso. É isso aí, você é orgulho, você inspira isso, e continua na isso. jornada. É tudo isso. Não é isso. só isso, é tudo isso, né? Meninas, muito obrigada, viu, bater esse papo. Eu acho muito bacana porque a gente esclarece, né, para a população, a gente tenta conscientizar. Eu acho que o nosso papel aqui como jornalista é essa função mesmo, sabe, de trazer para a sociedade, trazer uma sociedade. Nós somos uma sociedade que temos muita pluralidade, né? Muito plural, mas assim, a gente tem que pensar muito no igual, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo, né, Grazi? Assim, você que é advogada, imagino que você também sabe de tantas histórias e você luta por isso, porque quem faz o direito tenta, né, organizar as coisas da melhor forma de acordo com a lei, mas o pouco que a gente faz pelo outro, eu acho que a gente está fazendo muito por um todo, né? E o nosso papel aqui na missão de noticiar, de comunicar, a gente tem que mostrar que todo mundo pode ocupar qualquer tipo de espaço que quiser, pode praticar o esporte que você quiser, se for o basquete que você se identificou, você pratica o basquete, né? Você pode andar aonde você quiser e as pessoas, elas precisam entender isso. Ai, Denise, é uma coisa muito utópica, muito longe, mas as pessoas precisam, pelo menos a gente precisa começar e dizer, olha, não é assim. As pessoas, elas fazem o que elas querem, de acordo com a lei. Claro que eu não vou sair matando todo mundo, né? Quando falo, as pessoas fazem o que elas querem, né? Não é bem fazer o que elas fazem, não podem, né? Mas fazem. Mas, assim, é importante a gente trazer esse debate de reflexão mesmo, sabe? Para que tantas pessoas que estão nos acompanhando, nos escutando, tenham também essa conscientização e respeito pelo próximo, né, Cris? Sim, a ideia aqui é justamente ouvi-las, para dar mais esse start, né? Essa contribuição do pessoal entender que, olha, respeita as diferenças, ninguém é igual, cada um tem seu perfil, tem a sua personalidade, então a ideia é essa mesmo, e fazer com que esse debate reverbere, né? Se espalhe por outros espaços que talvez ainda não tenham chegado, ou que tenham chegado e que precisem continuar, né? Então, é isso. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí também pela postura diante de tudo isso, e a gente tá aqui na torcida. Eu acho que próximo ano, quando for, que a minha meta é jogar os universitários, né? E os JUBs, e eu acho que próximo ano vai ter um embate maior, né? Uma conversa maior sobre isso, porque a gente está tratando de uma competição a nível nacional, né? E jogar em Ateneu, com as meninas, ter esse apoio, eu acho que é muito importante para já levar essa conversa adiante, né, no futuro, porque essa é a meta do próximo ano. Vai dar tudo certo, viu, Agatha? Estamos na torcida aqui, hein? Obrigada. Sim. Grazi, aquele abraço para você também, viu, Grazi? Muito obrigada pelo espaço, né? Realmente a transformação se passa pelo compartilhamento das vivências, né? Algo tão, que a gente pode dizer, é simples, mas a gente precisa realmente estar dando voz, estar dando espaço para mobilização. É o que eu sempre procuro falar para a Agatha. Agatha, você acha que só contar a sua história é pouco, mas não, é muita coisa. É muita coisa, Muita coisa. Então, sempre esteja, assim, disposta a contar as suas experiências. Isso é muito importante, não só para você, mas muita gente que te apoia. É isso aí. E esse foi mais um Elas na Jogada, viu, minha gente? Que esse papo bacana você confere também lá no nosso YouTube, Jogada, além de outros episódios também interessantes, voltados para nós, mulheres que amamos o esporte. Aquele cheiro no coração e até o próximo.